Muito bem, vamos agora ao comentário do jornalista Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo tranquilo. Como é que foi o fim de semana? Ainda me adaptando à mudança, um monte de coisa para fazer em casa, está trabalhando e estragou bem o C e o V do teclado. Eu tinha que ser atrás de um teclado, porque era o Ctrl-C, o Ctrl-V, me ferrou para botar as matérias no site. Você foi. Mas me diz uma coisa, o teu Colorado venceu, hein? Mas o treinador nada ainda. Mas venceu o quê? Venceu? Não venceu? Eu achei que tinha vencido, não jogou? Só se for no futebol do botão, futsal, cara. Perdeu o Grêmio, perdeu o Inter, foi feio a troça. Então tá acho bom. que o Inter Daqui a deu, pouquinho no esporte eu fico Colorado, sabendo. acho que se deu o que tinha dado. Acho que não era de hora de tirar o maionese lá, o da ida. O programa pro ano que vem, tu botar um treinador no meio do caminho sempre dá problema e tá aí mais uma vez, vamos... Bom, vamos falar... Falando de futebol, amanhã vai ter um registro da minha coluna, antes de falar da capa que não saiu, pessoal. Deixa amanhã. Vamos esperar. Bom, mas na coluna Pente Fino, no fim de semana, pelo terceiro mês consecutivo, a construção registra crescimento aqui. Olha, a construção civil, de acordo com os números do CAGED, que é um órgão ligado ao Ministério do Emprego e do Trabalho, ela dá o número de carteiras assinadas em cada município, dá no país, na região, e o filtro para Erechim, que é o nosso interesse aqui. E o primeiro semestre da construção civil veio em queda, e a construção civil é um belo termômetro de recuperação da economia. 3 meses seguidos ela veio bem. Agora, nesse mês que passou, que é o último que deu de setembro, ela teve um maior crescimento em Erechim. A indústria teve um leve, criou 10 vagas só, mas criaram 170 e poucas vagas, entendeu? Agora, o comércio vem em queda, vem um ano muito mal, agora vem as temporárias, e o serviço que vinha bem também, cara, demitiu bastante agora em setembro. O que eu chegar com isso aqui? Esses tempos eu fiz uma análise histórica desde 2003 do CAGED, o número de vagas criadas no geral. E separei para o primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo. O primeiro ciclo de crescimento, mas isso é de 2013 a 2013. Mas 2014, 2015, 2016, foram quase 7.500 vagas de trabalho fechadas, Erechim. Olha, é bastante, né? É bastante. Então, após isso, começou uma recuperação lenta, já foi criando um pouco mais de 2.000. Mas nós temos um déficit nos últimos anos, desde 2014 para cá, em 5 anos, de mais de 5.000 vagas, cara, sem carteira assinada. Você não estava aqui na sexta, mas daí tu mostrou a fila do desemprego. Exatamente. Ali é um exemplo, ela né? acabou se linkando, isso quer dizer, ela acabou linkando com essa matéria. Que eu expliquei, aquela é uma coisa que está acontecendo em Erechim, ninguém gosta muito de falar, mas as filas mostram tudo, tem muito desemprego em Erechim. Né? Então, e eu vejo isso aqui, só complemento, nós temos esse déficit de mais de 5.000 vagas ainda, que eu acho que não vai chegar muito esse número, acho que um pleno emprego não vai mais existir como teve, digamos, na época. Mas pelo menos 60% disso tem que recuperar. Olha, que história é essa? Schmidt era o ídolo de Paparico nos anos 90. Eu escutei essa história, eu vou compartilhar com os... A gente viu que uns tempos atrás tiveram tipo um enrosco, o Schmidt deu umas cacetadas no Paparico, né? Agora, logo que ele assumiu ali, ele falou umas coisas, tipo, como é que se adonou algumas coisas, e ele deu uma paulada. Eu senti que ele foi extremamente hábil, e o Paparico é hábil, né? Tava ali na semana passada, tá o pessoal da SUSEP aí também, os servidores que estão em greve lá do fórum, e ele disse assim, ó, lá nos anos 90, né, quando o Provinha era candidato a deputado estadual, aí eu, assim, ó, 1998, Paparico, ano... Ele fez quase 17.000 votos, o Marcos Provin. Ele foi secretário da Indústria e Comércio do Schmidt no primeiro mandato. Ele foi secretário de Obras do Schmidt no primeiro mandato. E concorreu a deputado estadual. Foi muito bem votado, ficou como terceiro suplente. O PT era muito forte. Só que naquela época, aí, como é que é a história do ídolo? O Provin foi fazer campanha lá em São João da Ortiga. Ele era mais jovem, o Paparico não é tão velho. Ficou sabendo que o Schmidt estava junto com o Provin. E todo mundo queria conhecer o Schmidt, o prefeito de Erechim, que era do PDT na época, era um jovem, que tinha chegado à prefeitura e coisa e tal. Então ele disse que ele era o ídolo dele. E ele foi lá. E naquela época os três, ele, o Paparico, o Schmidt e o Provin, os três eram no PDT, né? Hoje um está no Democrata, um está no PL e o Provin continua no PDT. O Schmidt está no Democratas? No PSDB? PSDB. PSDB, desculpa. Tudo bem. Mas já foi Democrata, PPS, até um cara me disse esse dia. O Schmidt está evoluindo. Ele era do PDT 12, depois ele foi para o PPS 23, que hoje é Cidadania. Depois ele foi para os Democratas 25 e hoje está no 45. Ele está subindo de degrau. E o cara assim, ó, entendeu? Eu falei para o cara, então o próximo partido dele deve ser o partido do sobrinho, que é o 77, Solidariedade. Deu o cara, não, vai ficar por aqui. Olha, bom, cuidado, golpe na praça. Essa matéria está chamando bastante atenção, final dessa questão aí, de um alerta que você faz aos leitores. É um alerta porque eu passei por isso
Disse, olha, se eu sentir, cara, eu vou passar adiante, eu acho que a pessoa tem que estar alerta, né? O que aconteceu? Só que eu mudei, a semana passada eu acabei contratando um pacote da NET, tá? E isso na terça-feira. Na quinta, meu telefone não parava. E agendei para fazer a instalação na sexta. Na quinta, o celular não parava. Eu não atendia que esse 011, 031, que é toda hora, ninguém aguenta mais essas coisas. Devia ser proibido por lei isso aí, né? É de noite, é na hora do almoço, é na hora do trabalho. Tu não consegue. Nem atendo mais, né? Até outro dia, numa brincadeira, eu fiz a nossa colega Amanda atender, que já que era de São Paulo, ela é paulista, né? Atende aí, disse que é minha secretária, que não posso atender. Daí ela fez, tudo não ligaram mais aquele número. Aí nessa questão, ligas assim, muito bem, se é um call center, barulho de fundo, assim, aqui é, o senhor é Rodrigo Finardi? Sim, eu mesmo. O endereço é esse mesmo. O seu RG é esse, o CPF, bom, passa todos os dados. Tu contratou um serviço assim, essa TV a cabo? Sim, contratei. Então, cara, tudo certinho, informação privilegiada, né, tu pensa. Aí vai assim, bom, como você só 10 dias dentro do mês, a gente não pode emitir um boleto, porque é muito baixo, abaixo de R$60, 70, é um valor lá. Então, nós precisamos do número do teu cartão de crédito para poder fazer esse pagamento pelo mês. Assim, olha, eu não vou te dar o número do meu cartão de crédito. Não, se tu quiser, eu passo para a nossa gerência, para a nossa supervisão. Tudo já bem armadinho, assim, bem. Se o cara não for um pouquinho, ter uma noção, o cara cai. Muito bem bolado, com aquele barulho de fundo, e está sendo gravado para a sua segurança, uma voz assim, agradável da mulher, tudo. Eu disse, não, fazemos o seguinte, cara, eu não vou te dar o meu número do cartão de crédito. Se tu quiser, me dá um débito em conta que eu deposito. Mas não pode, que não sei o quê. Mas, mano, é muito caro emitir um boleto. Me manda por e-mail o boleto. Não precisa mandar pelo correio. E fui dando as alternativas, né? E no fim eu acabei mexendo, sabe assim, ó. Mas se eu cancelar, tu vai ter que ficar 90 dias sem contratar com a empresa tal. Eu disse assim, ó. É um favor, tu me faz, tu cancela, que o que não fora são opção de TV a cabo ou de internet. Desliguei o telefone. Mas não avisei a empresa. Eu, no dia, o cara foi normalmente instalar, então trataram isso de um golpe. E daí eu falei com algumas pessoas ligadas, realmente esse golpe no abraço, uma mulher já caiu aqui em Erechim, e outros casos que não sabem, mas me chama a atenção que como é que alguém tem essas informações precisas do que tu contratou, quanto tu vai pagar e coisa e tal. Tem alguém dentro do momento, como é que funciona hoje nesse sistema da NET? Quando tu compra o serviço, o cara vai lá e tem que lançar num sistema para lá na cúpula saber. O teu controle, hoje em dia é normal isso. Tem alguém da cúpula, alguém que tem acesso a esses dados, não estou falando que é Erechim, viu? A parte mais alta da pirâmide aí, que está repassando esses golpistas. Tem alguém de dentro da própria empresa, porque não tem como. Ou o sistema deles é muito fora para qualquer um entrar. É um ou outro, né? Mas eu acho que a coisa assim, tem alguém facilitando os dados. Muito bem, tem que ficar atento, realmente, não passe informações via telefone. Número de cartão de crédito, jamais. Cartões, dados, aí, cuidado. Olha, os cargos da saúde no antigo e no atual governo. Olha, isso aqui foi uma coisa sem querer que eu descobri. Nesse mesmo dia que eu escutei essa história para aparelho, eu estou na mesa grande. Na mesa pequena do prefeito, lá tinha uma folha. Eu fui pegar uma caneta por causa dos presentes que estavam de Porto Alegre, da SUSEP, tudo, que o Edson Machado pediu, e eu vi essa caneta aqui. Ó. Eu vi essa folha comparando o cargo da Secretaria de Saúde de 2016 para cá. Eu disse, opa, isso é campanha eleitoral antecipada, os caras que têm promessas de diminuição de cargos. Cara, e eu fiz uma matéria botando, em dezembro de 2016, ó, tinham 493 concursados, 12 contratos temporários, 29 CCs, 35 estagiários, totalizando 569 servidores. Desse número total, 38 recebiam funções gratificadas e 25 gratificantes de serviço, as famosas GS e FGs. Isso no governo Polis. Depois vem o governo Schmidt. Chama a atenção que o governo Schmidt, todos os dados Schmidt tem menos CCs, que realmente ele tem menos CC que o Polis, porém não nos 50% como ele disse que seria. Agora, FG, GS e estagiário, quase sempre muito mais cargos que no antigo governo. Então, agora, eu senti que nesse terceiro ano já baixou um pouco, e deve baixar mais para chegar mais próximo possível da sua promessa de campanha. Interessante, né? Foi um sem querer, mas só porque a campanha está aí, ó. E olha, amanhã tem pesquisas eleitorais por telefone, com até promoção de jantar em churrascaria. Ô, louco! Como a gente acompanha, tu também faz parte do grupo da DI, estou trazendo assim várias capas nos últimos meses, e apareceu o quanto alguns deputados mandaram para suas regiões. Aqui não chega nem perto. A capa que não saiu, memórias póstumas de um pobre cooperativista. A história da Cotrel, não podemos esquecer que a Cotrel foi um grande
empresa da nossa região já por muito tempo e praticamente quebrou, deixou de existir, vendeu tudo. Então tem muita coisa também que aconteceu na Câmara ainda. E temos a opinião de um membro do governo que talvez queira ser candidato, eu nunca disse pessoalmente, porém, se o que ele escrever é a maneira que ele pensa, olha, esse é o caminho que eu também defendo para Erechim. Mas não pode se escrever, tem que ser na prática. Muito bem, Finardi, obrigado, boa semana para você. Para você também. Gente, rápido intervalo, Bom Dia Notícias, volta já.